A paz de Cristo para todos e todas, sejam bem-vindos ao canal Denis Pereira para mais uma aula da EBD, desta vez na classe D Juvenis, esta revista maravilhosa que está falando sobre ética cristã para a juventude. Não se inscreveu ainda? Inscreva-se no canal, isso é muito importante, patrocine o canal, ajuda o canal, faz o canal crescer. Curta os nossos vídeos, dê like, nos comentários escreva de onde você assiste as nossas aulas, de qual igreja, mande perguntas, sabe aquelas perguntas absurdas, às vezes até que o adolescente, o jovem faz, manda pra gente. São mais de 20 anos trabalhando com esse público, pregando, dando palestras, ministrando encontros de casais, enfim, sobre relacionamentos, sexualidade, pais e filhos, pregando em congressos. Acompanhe aí, Denis Pereira. Na descrição dos vídeos tem todas nessas redes sociais para você conhecer melhor nossa família e o nosso ministério. Instagram Denis Pereira Oficial. Você está vendo aqui, ó, são Bíblias. Precisou de Bíblia? Fala comigo, 19 988 2008 480, Bíblias personalizadas. Se precisar de Bíblias de estudo, o pessoal aqui de Campinas região, se precisar de material da EBD, semana que vem, primeira segunda-feira agora do mês, estou indo para São Paulo, precisar de alguma coisa, fala comigo, me chama, a gente conversa, a gente combina. Com isso você ajuda o meu ministério, ajuda a patrocinar o canal. Canal que a partir de hoje também passa a ser patrocinado pela Aline Galdino Moda Feminina. Vou colocar aí a foto do material dela. Você entra, acessa, muito material bom, muita roupa da hora, coisa bacana para você que tem estilo. Aline Galdino Moda Feminina. De verdade sempre tem uma palavra de Deus para nos levantar. Muito bem. Aula 5 na classe D Juvenis. Ética cristã na valorização da vida. Nós vamos falar aqui de dois assuntos bem assim, delicados e que criam muita polêmica em volta disso, tá certo? Que é aborto e eutanásia, tá bom? Então, ética cristã na valorização da vida. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômio 32 e 39. Todos nós valorizamos a nossa vida, pois mesmo em situação de enfermidade extrema, lutamos para viver. No entanto, quando o assunto é uma gravidez indesejada, uma gestação como fruto de um crime de estupro ou um doente em estado terminal, muitas perguntas começam a surgir. À luz das Sagradas Escrituras, vemos o quanto a vida deve ser valorizada e defendida por nós cristãos. Respondamos acerca dos questionamentos sobre o aborto e a eutanásia. Infelizmente, nós somos um país que, se você matar um cachorro, um passarinho, dá mais processo, dá mais BO do que contra alguém que pratica um aborto, que mata um ser humano, para você ver a inversão de valores e como esse assunto é complexo. Vamos lá. Por que somos contra o aborto? O aborto pode ser definido como a privação do nascimento do embrião, o ser humano no ventre, ainda sem forma, ou do feto, o ser humano após a fase do embrião, causando-lhe a morte. Pode ser espontâneo, quando ocorre naturalmente por alguma complicação de saúde, ou provocado, intencionalmente. O feto não é subhumano. Há quem defenda o aborto alegando que o feto é subhumano, não é realmente um ser humano. Uma extensão do corpo da mãe, e por isso ela teria o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Esse argumento não procede, pois a nova vida no útero materno, depois de alguns dias, tem ondas cerebrais próprias, impressões digitais e tal. O feto é um ser humano em potencial. A Bíblia diz, olha só, o que a Bíblia diz em Salmos 139. Olha o que a Bíblia diz. Nós ficamos sempre com a Bíblia, tá? Embora seja um discurso contrário ao que muita gente pensa, inclusive cristãos, mas nós ficamos com a Bíblia. Olha o que a Bíblia diz sobre o surgimento da vida. Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado,
quando nenhum deles ainda existia. Então, a gente tem aí diversas situações em que o aborto acaba sendo promovido, mas nós entendemos pela palavra de Deus que o feto é um ser humano em potencial, porque Deus já nos via. Na verdade, Deus é eterno, então Deus vê antes até mesmo da própria concepção. O feto é plenamente humano. No livro de Êxodo há 2 sentenças para quem ferisse uma mulher grávida. Se houvesse nascimento prematuro, o agressor deveria pagar uma multa. Se houvesse morte da mulher ou do feto, o agressor deveria ser morto. Este texto mostra que Deus considera a vida da mãe e da criança ainda no ventre de mesmo valor, ou seja, são seres humanos. Deus considera o ser humano como vida ainda no ventre. No Brasil, porém, são admitidos 3 tipos de aborto. Isso aqui você pode colocar aí para eles pesquisarem melhor. Em caso de gravidez fruto de estupro, o aborto não é obrigatório. Apesar de dolorosa e angustiante a situação de gerar o filho de um estupro, é possível ajuda psicológica, assistência pastoral e, em último caso, a adoção da criança. Mas não seria a morte do indefeso feto que resolveria a questão. Ou seja, nós entendemos que matar o feto em caso de estupro é responsabilizar o feto pelo que aconteceu. Como que fala? É punir o feto por algo que aconteceu. Aqui em Campinas, eu não me lembro o nome da instituição, mas próximo ao aeroporto de Viracopos tem uma instituição, uma ONG, que acolhe mulheres que querem abortar. E ela acolhe essas mulheres, ou vítima de estupro, gravidez indesejada, o que for, tá? E essa que é a questão. Nós, como igreja, somos contra. Mas o que nós fazemos? Nós somos bons em adotar? Nós temos casas de apoio para estas mulheres que querem abortar? A gente precisa pensar nisso. Esta casa acolhe. E 90% das mulheres que chegam lá querendo abortar, elas acabam não abortando, seguindo com a gravidez, e cerca de 70% quando a criança nasce, elas não mandam para adoção, elas preferem ficar com a criança. Tá bom? Em caso de feto anencéfalo, após a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2013, foi possibilitado o aborto de feto com ausência parcial do encéfalo, do cérebro. Aqui também vemos a violação da vida, pois o anencéfalo é humano e não deve ser morto, tá? E em caso de morte para a mãe, também conhecido como aborto necessário. Se considerarmos que nesse caso que ocorre é o salvamento da vida da mãe, então estaremos diante da preservação da vida de um ser humano, mas que infelizmente terá como consequência a morte de outro. Nesse caso, além de legal, é também aceito pela ética cristã, mas em todos os casos deve ser comprovado que esse é o último recurso. Então, qual que é a nossa luta enquanto igreja? É não banalizar esse tipo de situação, tá certo? Então, você tem o feto anencéfalo, aí nós tivemos com o surgimento da zika, a doença hidrocefalia tomando conta, aí pessoas já começaram a cogitar a possibilidade de bebês com hidrocefalia também serem abortados, e aí, né? Então o negócio vai... Agora, nós estamos em uma sociedade, nós estamos em uma democracia. Esse é o posicionamento da igreja. Quem pensa diferente, nós vamos respeitar, mas nós vamos lutar pela vida. Cabe a nós lutar pela manutenção, cabe a nós lutar pela defesa da vida. E como cristãos, nós não podemos ficar calados, nós temos que nos posicionar. É um tema que gera muita polêmica, mas eu repito, é necessário posicionamento. Porque a omissão já é um posicionamento, tá certo? Então, nós temos que nos posicionar. Então, se é a favor do aborto, eu não sou a favor do aborto em nenhuma situação. Eu sou a favor da vida. Aliás, até esse discurso muda. Eu não sou contra o aborto, sou a favor da vida. Então, não, eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. A nossa luta é pela vida. Não é contra o aborto, não é contra os abortistas, nada. É a favor da vida. Esse discurso é muito mais positivo do que dizer que eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da vida em toda e qualquer situação, que todos os recursos sejam utilizados para a preservação da vida da mulher, do bebê ou de quem quer que seja. Porque somos contra a eutanásia. O que é eutanásia, não é? É a boa morte. Tirar a vida para evitar o sofrimento de alguém que esteja em situação gravíssima de saúde. O que pode acontecer com o consentimento do doente e sem o consentimento. No primeiro caso, estaremos diante de um suicídio que induz, auxilia, instiga, comete crime. E no segundo, de um homicídio, hipótese em que os responsáveis podem ser punidos. Há países onde
o aborto, a eutanásia, ela é aplicada, ela é, enfim, legal. Nós temos aí em Êxodo, tá, o mandamento não matarás, tá bom? Então, veja, diversas pessoas, eles estão em situação de doença, de enfermidade, que a medicina não tem uma resposta, não é? E aí, como é que nós vamos fazer? Todo mundo vai se matando e tal. Então, nós não temos como apoiar uma situação dessa. Nós não temos como apoiar. Se a pessoa consentir, é suicídio. Se ela não consentir, é homicídio, inclusive de acordo com a lei do nosso país e também de acordo com a palavra de Deus. Então, além de pecado, é crime. Devemos rejeitar toda proposta de eutanásia, seja ela a pedido do doente ou contra sua vontade, pois as duas propostas violam a santidade da vida e colocam o homem em lugar de Deus para determinar o fim da existência humana. Ortotanásia consiste na suspensão dos meios artificiais de prolongação da vida em situações de doença irreversível, o que terá como consequência a morte natural do paciente. Nessa situação, não há expectativa de restabelecer a vida do doente e, em alguns casos extraordinários, os tratamentos são mais penosos ainda. Nesse caso, tomada a devida decisão sobre oração de forma conjunta, devem ser aplicados medicamentos que aliviam a dor e suas consequências. Sobre oração, rogando o favor de Deus e tendo pelo próximo sentimento de amor, como que Jesus teve por nós. Tá? Então, neste caso da ortotanásia, é diferente, né? Então, a pessoa está vivendo à base de aparelhos, apenas. Ou seja, ela está sendo mantida viva à base de aparelhos, né? Sei lá, o coração está batendo, mas o cérebro parou, não sei, enfim. Estado completamente terminal. Ali, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Você só está prolongando o sofrimento de vida daquela pessoa. Então, neste caso, a ortotanásia, resguardado o valor da vida, a conversa com a família, uma oração e todos os procedimentos médicos apontando na direção de que, olha, o que está aqui não é um ser humano, né? É um corpo sendo mantido vivo pela máquina. Então, neste caso, é uma outra situação, porque desligam-se os aparelhos e a vida continua ou termina por meio natural. Então, se a pessoa vier a morrer, não é porque foi aplicado nela, no caso da eutanásia, alguma substância para ela morrer mais rápido, enfim, nada disso. Processo natural. Uma doença, uma enfermidade, um acidente, alguma coisa que não tem como reverter, não tem mais saída e a pessoa está sofrendo. Então, tiram-se os aparelhos e ora a Deus. Se Deus quiser curar, Deus cura. Se Deus quiser levar, Deus leva. Vou falar de mim, eu, Denis, eu. Isso é um pensamento meu. Essa é a minha orientação para a minha família. Se eu estou numa situação que não há mais como reverter, por que me manter ligado, sofrendo, família sofrendo? Deus é poderoso para curar, não é? Então, desliga os aparelhos e creia. Isso eu estou pensando, simples assim. Desliga os aparelhos e creia. Pai, meu marido está aqui nas tuas mãos, nós vamos desligar aqui os aparelhos, porque os médicos já desenganaram, e faz o teu querer. Nós cremos na cura, cura ele. Deus é poderoso para curar. Agora, ficar mantendo a vida de uma pessoa que está num estado desse, eu acho que sofre a família, sofre a pessoa, e até que ponto essa vida artificial ela está dentro da vontade de Deus. É complexo, é polêmico, né? Então, até que ponto que essa pessoa ela está dentro da vontade de Deus, naquilo que ela está vivendo. Então, só dá para dizer se desligar o aparelho. Se Deus levar, Deus levou. Se Deus ressuscitar, trazer de volta a vida, restaurar a saúde, Deus fez. É tudo para a glória dele. Agora, mantendo a base de aparelho, não sei. É complicadíssimo. Falo de mim e falo por mim. Que Deus me guarde disso. Que Deus me livre dessa situação. Mas eu prefiro ficar nas mãos de Deus do que ficar à base de equipamentos, tá? Chamado de ortotanásia, tá? Então, a família ora, confia nas possibilidades de cura nas mãos de Deus, pois o milagre sempre é possível. Por outro lado, se Deus não intervier e houver morte natural, será cumprida a palavra do Senhor, tá certo? Então, Deus quer levar e a família não quer que Deus leva. Leva, gente, leva. Tô falando de mim, tá bom? Leva, tô nos braços do Pai, vai embora. Pronto, acabou, tá? Deus é o autor da vida.
A vida e a morte estão nas mãos daquele que faz nascer e morrer. Deus é quem concede a vida, e o sangue do inocente morto clamou ao Senhor. Por sua soberana vontade, Deus criou o homem, deu-lhe o fôlego de vida e o fez alma vivente. Sendo assim, só o autor da vida pode tomá-la. Não concordemos com práticas egoístas e desprovidas de amor, não ao aborto e não à eutanásia. Tá? Então ele tem aqui diversas situações que ele coloca aqui no subsídio para a gente entender. Então, o nosso discurso, enquanto igreja, tem que ser de acordo com a palavra de Deus, não ao aborto e não à eutanásia. O nosso discurso ele tem que estar parelho com a palavra de Deus. Ele não pode ser um discurso politicamente correto. Não pode ser. E no Brasil, estas situações polêmicas, nós estamos vivendo um momento muito complicado. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal está legislando. Ou seja, quando o Congresso não trata de um determinado assunto, os movimentos que são favoráveis a assuntos como esse vão ao Supremo e o Supremo determina algo. 11 ministros determinam algo que deveria entrar em discussão e ser votado por 513. Olha a diferença que há. Eu particularmente acho que é um erro que os deputados, senadores não discutam estes assuntos, tá certo? Mas eu acho que o Supremo deveria obrigá-los a cumprir. Então, estabelecer, nos próximos 30 dias, vocês têm 30 dias para marcarem uma sessão para discutir esse assunto. Não marcou, o Supremo vai marcar a data. Ou seja, o Supremo deveria forçar o Poder Legislativo a discutir estes e tantos outros assuntos que dizem respeito à vida, que dizem respeito à sociedade como um todo, e não o Supremo tomar decisão. O Supremo só poderia pontuar possíveis erros, acertos, enfim. Mas a decisão deveria ser por votação em plenário, tá certo? Quando isso não ocorre, um poder está ocupando o papel e o espaço que é do outro. Então, neste caso, tanto a eutanásia quanto o aborto, nós entendemos que Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. Então, tudo que nós fizermos deve ser para a preservação da vida. Volto no início da aula quando eu falei sobre essa ONG que nós temos aqui em Campinas. Nós temos não, que existe aqui em Campinas. Ou seja, não basta dizermos que somos contra. O que nós estamos fazendo para ajudar pessoas nessa situação? Para ajudar psicologicamente, para ajudar espiritualmente, para ajudar financeiramente. Pessoas numa situação que ela se vê completamente usada por um animal, e aí o que ela vai fazer com essa criança? Ela se sente envergonhada, essa criança pode se tornar, ou acaba se tornando, um motivo de muita tristeza e angústia para esta mulher. É preciso amparar. Então, mais do que dizer que somos contra, nós precisamos criar mecanismos e meios de ajudar, de orientar, de acolher pessoas que precisam tomar uma decisão e que, se ficarem desamparadas, elas vão optar por algo que não é a decisão mais fácil. Eu duvido que seja uma decisão fácil fazer um aborto. Eu duvido que seja uma decisão fácil. É uma decisão que marca a vida da mulher para sempre, que a destrói para sempre, tá certo? Ela nunca mais é uma marca que ficará na vida dela para sempre. Então nós precisamos criar maneiras de ajudar essa mulher, de acolher esta mulher, para que ela veja que ela não está só e que ela pode se tranquilizar, porque ela será amparada, será acolhida, e quando a criança nascer, se ela não quiser, ela tem esse direito até legal, esta criança será encaminhada para adoção, essa criança será cuidada e ela seguirá a sua vida sem tomar uma decisão de algo que já aconteceu, ou seja, sem acrescentar um crime ao outro. O estupro é um crime, o aborto é um crime, tá certo? Para que ela não se
saia de vítima para autora de um crime, de vítima de estupro para autora de um aborto. Mas para isso, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser amparada. Tá certo, gente? Essa foi a nossa lição 5, classe de juvenis. Grande abraço para vocês. Nós vamos falar de bullying de novo aqui, ó. Ética cristã e bullying. Setembro Amarelo tá chegando. Quero fazer um pedido para você. Reúne sua galera aí e faça um vídeo e manda para mim no meu WhatsApp com a hashtag você vale muito. Vamos espalhar vida nas redes sociais para que esse Setembro Amarelo seja um mês de conscientização e um mês de espalhar muita alegria por nossas cidades. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Fique na paz. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. Até mais. Valeu.